Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou entrevistar um dos primeiros professores do Gran Curso Online, que começou com a gente lá no iniciozinho, quando o projeto ainda era muito incipiente, e hoje é um dos queridos mestres da nossa casa. Ele também é servidor do MPU, atualmente lotado no CNMP. Ele é pai, marido, tem uma história de superação muito grande, uma história muito inspiradora. A mãe dele era vendedora de sapatos, o seu pai motorista, e por meio do estudo e da dedicação ele conseguiu chegar lá e vai contar para você como você também pode, por meio do exemplo dele, alcançar os seus sonhos. Mas antes, eu quero pedir a você que assine nosso canal e ative as notificações para receber em primeira mão todas as entrevistas que lançamos aqui semanalmente, toda quinta-feira, às 19 horas, uma nova entrevista para te ajudar a ser imparável e a chegar aonde você merece chegar. Professor Jucimar. Olá, Gabriel, tudo bom? Um grande prazer estar aqui com você hoje. Queremos conhecer um pouquinho dessa história tão inspiradora. Estamos aqui para isso. Você já me contou um pouquinho agora, antes, quando estávamos batendo um papo aqui, fora das câmeras, né? Tá certo. E queremos então que você conte para quem está nos acompanhando, começando aí com as suas origens, né? Gabriel, assim, eu falo que a minha história ela é dividida em duas grandes fases, né? A primeira fase realmente foi a fase mais difícil, porque eu sou nascido em Brasília, Distrito Federal, especificamente nascido na Ceilândia Norte. Lá fui criado, registrado também, escola pública desde o princípio, fui na escola classe 6, lá Ceilândia Norte, ensino médio número 2 da Ceilândia Norte. E assim, minha família realmente foi muito humilde e continua sendo, tá certo? O meu pai era motorista, minha mãe realmente era vendedora de sapatos e a gente não tinha muito acesso a, vamos dizer assim, a informação, não tinha muito acesso aos melhores vestuários. Eu sempre, vamos dizer assim, o que eu recebia era do que o meu irmão me passava, né? Então, seu irmão mais velho. O meu irmão mais velho, que eu tenho um outro irmão, né? Vamos dizer, outro irmão, eu tenho um irmão. E então, a dificuldade no início foi muito grande. Então, e naquele momento assim, da minha vida, o meu sonho, para falar a verdade, era ser cobrador de transporte público, né? Então, na minha adolescência, o meu maior sonho era ser cobrador. Por que cobrador? Porque era a realidade que eu tinha no momento. Meu pai era motorista, o meu irmão também era, de transporte público, os meus tios, boa parte deles, os meus primos. Então, eu queria ser cobrador também. E depois era uma espécie de uma carreira. Primeiro você era cobrador, depois você se tornava motorista, né? Entendi. Então, quando eu tinha 16 anos, eu queria ser cobrador. Aos 18, meu sonho era ser o motorista. Então, essa era a minha carreira, vamos dizer assim, lá atrás, né? E só que o incrível é que meu pai não queria. Falava, você não vai ser cobrador. Eu falei, mas como eu quero ser cobrador? O meu irmão é cobrador, eu também quero ser. Eu necessito ser cobrador. Ele falou, não, você não vai ser. Vai estudar. Mas eu estudo já estou lá estudando e tal. E reprovei a quinta série ainda, né? Ainda reprovei a quinta série. Beleza. Depois dessa fase, meu pai vendeu a van, né, que ele tinha, e montou uma lanchonete. E aí montou uma lanchonete e eu fui trabalhar na lanchonete junto com ele. Então fui chapeiro. Olha aí, Gabriel, fui chapeiro. Fazia o hambúrguer, né? Hambúrguer. Era. Virava ali. X-egg, X-salada, X-tudo. Eu era o Eike Batista da chapa. Fazia o X-egg de todas as maneiras, as formas, né? E ali eu fiquei por muito tempo, né? Trabalhando, ajudando o meu pai nessa lanchonete, né? Isso com quantos anos? Isso já estava com 18 anos, né? Estudava enquanto isso? Não. Estudava nem. Eu só estudava no ensino médio. Estava finalizando o ensino médio ainda com 18 anos. Né? E a época ainda tinha uma banda de rock. Olha só. Olha a adolescência, ainda tinha banda de rock, né? E aí meu pai não odiava essa banda de rock. Falou, vai fazer outra coisa. Só que eu amava a banda, né? E aí a gente entrou em acordo. Fala. Aí qual é o acordo? Aí ele falou, larga essa banda de rock e vai estudar. Eu falei, mas estudar para quê? Ele vai estudar para alguma coisa. Eu não tenho condições de pagar, por exemplo, uma faculdade para você. Não tem jeito, realmente não tinha naquela época, né? E aí eu fui fazer estágio. Eu fiz estágio numa academia, trabalhei de atendente numa academia
Depois eu peguei 6 meses de estágio no Banco do Brasil. Foi aí que o serviço público entrou na minha vida, né? É aí que você descobriu o mundo do serviço público, porque até então não era a minha realidade não era essa, né? Você não conhecia ninguém nada, que era não servidor, tinha referência de servidor, amigo, não tinha referência parente, de amigo, nenhum. nada. Então, foi por meio de um estágio, um rápido, de 6 meses que eu fiz no Banco do Brasil. Eu achei um ambiente muito legal, organizado, né? Totalmente diferente da lanchonete lá, né? Aquela bagunça toda. Então, foi um ambiente muito legal, o Banco do Brasil, tudo organizado. E eu perguntei para a funcionária, olha, o que é necessário para ser funcionário daqui? Ela, tem que fazer uma prova, concurso público. Eu falei, legal, concurso público. Você termina o ensino médio, estuda e passa na prova. E aí eu falei, caramba, eu vou fazer esse negócio aqui, né? Eu vou fazer essa prova, né? Mas eu não sabia onde é que eu estava me metendo até então, né? Não sabia onde é que eu estava me metendo. Eu fui conversar com meu pai, que eu queria fazer isso aí, e ele compreendeu, né, a situação. Mesmo ele não sabendo o que se tratava, apoiou, falou, tudo bem. Por meio do estudo? Sim, então, perfeito. Eu não tive a oportunidade, só fiz a 4ª série, né? Mas se você tem o interesse, nós vamos juntos. Certo. E aí, o que aconteceu? Ele foi literalmente o grande patrocinador da causa, né? E a partir daquele momento que ele apoiou, foi um momento de felicidade, um momento de grande pressão, porque eu estava ali com 19 anos, totalmente capacitado de estar no trabalho, né, de estar trabalhando e ajudando em casa, porque só ele trabalhava, né? O meu irmão também trabalhava, já tinha a independência dele, mas eu estava ali para estudar. E aí, então, eu fiquei com aquele sentimento ruim, né? E a família falava assim, olha aí, o que está acontecendo, cara? Bota seu filho para trabalhar. Ele só estuda, né? Ele só estuda, o que é isso? Coisa esquisita. Muita gente passa por isso. Demais, só estuda, isso é ruim, bota ele para trabalhar, tá certo? E isso me incomodava bastante, então foi um momento muito ruim, sabe, assim, porque a pressão foi muito grande, né? Eu vi o sofrimento dele, porque não estava com dinheiro, tinha muita dívida na época, né? Não tinha condições de pagar. Eu me lembro que sobrava coisa de R$6 para eu fazer uma passagem, para fazer um aulão gratuito. E até eu me lembro de um momento, Gabriel, que eu fui pegar um ônibus, né, para ir para um aulão gratuito, e o ônibus não passou. E aí o ônibus não passou, eu voltei para casa, né? E ele falou, não vai para o aulão hoje? Eu falei, pai, hoje o ônibus não passou não. Ele falou, não, então eu levo lá. Eu falei, não, pode deixar, não tem gasolina não. Não, tem aqui, dá pra gente ir. E aí eu falei, tá, vamos lá então. Então, eu sei o caminho, eu vou dirigindo, a gente chega mais rápido. O que aconteceu? Foi no sábado de manhã, chovendo, primeiro o semáforo, eu bati o carro. Então você pensa, eu já estava com toda aquela causa, né, pressão de passar, né? Pressão, e aí ele causando aquela despesa, um carro que já tinha parado. Foi um momento assim que eu entrei em pânico, entrei literalmente em desespero. Eu falei que não queria mais, realmente eu não queria aquilo. E aí ele pensou em jogar a toalha? Sim, com certeza. Na verdade eu joguei a toalha. Como era no sábado, eu voltei, não fui para o aulão, não queria saber de nada. No sábado, no domingo, não queria saber. Aí ele foi lá no domingo à noite, literalmente falou que para confiar nele. E ele que me levantou, né, assim. Ele te apoiou muito. Me apoiou demais. Eu devo muito para ele. E aí, então, e é um apoio, Gabriel, era um apoio moral, não era um apoio financeiro, entendeu? Era um apoio moral, porque financeiro eu não tinha acesso a livros, melhores cursos, nada, né? Então, foi um apoio moral mesmo, né? E aí, nesse momento de escassez, a gente tinha que ser criativo, né? No momento de escassez, a gente precisava ser criativo. E eu tive que ser autodidata, muito autodidata. E isso me facilitou, inclusive, nas minhas aulas hoje em dia. Porque eu transformo a dificuldade de legislação, de regimento interno, em grande facilidade para os alunos, porque lá atrás eu tive que transformar o conhecimento que eu não tinha em algo real para mim. E aí captava informação, porque eu não tinha acesso ao curso, hoje em dia é bem diferente, né? Sim, na época era muito mais caro, né? Não, era muito mais caro, não tinha internet. Internet tinha, mas a galera não colocava conteúdo, era tudo fechado, né? Era tudo fechado, tinha que pagar para ter acesso à informação. Hoje não, hoje
tá mais tranquilo para ter acesso à informação. E então, eu consegui criar um método que, ao final dessa caminhada dos 2 anos, desse desespero, né, que deu certo, né, e eu consegui obter 7 aprovações de concursos e ser nomeado, né, em alguns concursos. E, consequentemente, quando eu entrei no Ministério Público, eu consegui entregar para ele um sonho dele, que ele tinha um sonho de ter um micro-ônibus, né? E aí eu dei esse micro-ônibus para ele e foi assim, a felicidade que ele teve, né? De ter esse micro-ônibus, ter um plano de saúde. Meus pais, foi uma coisa fantástica também. Ele teve esse plano de saúde. Eles estavam acostumados a vida inteira a ir ao hospital público, sim, né? Todo mundo. Sim, no hospital público. Então muita gente pensa assim, o serviço público traz a estabilidade, né? Mas tem outros fatores também que o serviço público agrega bastante. Eu falo sobre plano de saúde. O plano de saúde, no meu caso, me salvou a minha vida por 2 vezes. A gente vai falar daqui a pouquinho, mas salvou minha vida por 2 vezes, né? E advém por meio do serviço público. Né? E é um fator importante. É um salário indireto Sim. de grande valor. E aí, graças a Deus, eu consegui implementar uma técnica que até um amigo meu a gente fez junto, chamado 5G, né? Que era a gente, durante a preparação para as provas, tinha que analisar cada assunto 5 vezes, de forma diferente, cada assunto, e, consequentemente, você absorver a informação. É isso que você faz para preparar suas aulas? É isso que eu faço. Então, preciso ver o assunto 5 vezes de forma distinta. Não da mesma maneira, de forma distinta. Porque se for da mesma maneira, você fica viciado e você não pega as informações. Então, você tem que ver 5 formas distintas, né? E aí foi que deu certo nas preparações minhas finais para ser aprovado e ser nomeado, né? E essa foi a primeira fase, assim, da minha vida que fui muito feliz, né? Você entrou no serviço público com 20 e poucos anos? Eu entrei com 21 anos. Entrou jovem, né? Entrei apesar jovem. de uma realidade muito difícil. Sim. Alguns anos aí bem desafiadores, né? Muita pressão, muita crítica. Sim. O investimento de tempo e de esforço fantástico. foi pequeno diante de tudo que foi proporcionado depois. Farei tudo novamente. Que é uma coisa que as pessoas têm que avaliar muito. Às vezes pensam, vou estudar 1, 2, 3 anos, que seja. Vou ser criticado, provavelmente, você vai sofrer uma pressão muito grande, mas é muito pequeno diante do que vem depois. É tudo muito pequeno. Então, com 21 anos, você já tinha uma carreira estável. A maioria das pessoas não está nem empregada hoje em dia. Porque quando eu, com 21 anos, eu olhava para os meus amigos de convivência na Ceilândia, realmente a diferença ficou enorme. Ficou enorme, porque a Ceilândia era um local de muita gente capacitada, muita gente trabalhadora, muita gente humilde, né? E muita gente que não tem oportunidade de estudo e percepção também, né? É uma percepção, uma coisa que, graças a Deus, eu tive lá no Banco do Brasil, naquele pequeno estágio, foi ter uma percepção, poxa, que interessante, né? Foi uma oportunidade, eu tive uma percepção, eu peguei essa oportunidade. Sim. E aí fui. E essa foi, assim, a primeira fase, né, de um grande sonho que eu tive. Como é que foi a segunda fase? Bom, a segunda fase eu vou dizer a verdade para você, para mim ainda é mais relevante ainda, que foi me tornar professor. Exatamente. Me tornar professor, hoje eu falo que é a minha primeira profissão. Minha primeira profissão. Muita gente fala, mais que isso por mais. É porque é uma paixão, de fato. Quando eu estava esperando as nomeações, nos concursos que eu já tinha aprovado, eu juntei alguns amigos e falei assim, eu vou ensinar para vocês. Então fiquei lá 6 meses, comprei um quadro, e ensinava. Ensinava tudo. Professor geral, raciocínio lógico, português, direito constitucional, administrativo, e ensinava, porque eu aprendi de uma forma tão difícil e penosa e consegui transformar aquilo em um conhecimento e passar com clareza, e eu precisava jogar para fora. Eu não consigo segurar uma informação para mim. Sim. Eu preciso jogar para fora. E eu consigo jogar para fora de uma forma clara.
quase que um dever moral de ajudar as pessoas a não passarem pelo que você passou. Exatamente isso. Que é o grande valor, né, do professor didático, professor claro, professor às vezes tem que ser animado, tem que ser mais do que meramente o conteudista, né, que já é muito importante, para que as pessoas consigam aprender de maneira mais leve, de maneira mais rápida, poupar o esforço e as dores e os erros que você provavelmente teve, né? Exatamente. Então, eu precisava jogar para fora aquele conhecimento, adquirir conhecimento, preciso. Aí, vem aqui, gente, vamos estudar. Vem aqui, aí, não paga nada, do jeito aqui. Aí, fui para casa do amigo meu, a gente juntava lá, ensinava, e falei, caramba, interessante, eu quero fazer isso aqui. Eu acho que encontrei o que eu quero. E aí entra esse segundo momento, que quando foi em 2012, eu tive a oportunidade de vir para o GRAN Online, né? Que foi uma experiência diferente, porque era um online, né? E estava no início do GRAN Online, porque no primeiro o curso que foi oferecido foi justamente o meu lá, foi regimento interno do Conselho Nacional de Justiça, NJ. O edital saiu no fim de 2012, não sei se foi dezembro. Foi dezembro, eu não esqueço essa data marcada. Que foi justamente quando o site subiu, né? Foi em dezembro de 2012. E esse curso, para mim, foi de maior felicidade e de maior tristeza da minha vida. Exatamente, de maior felicidade porque foi o momento que eu ingressei nessa carreira de magistério, essa carreira de didática, e momento de uma grande tristeza, porque ela foi gravada com muita dor, que foi nos últimos dias de vida do meu pai. E aí eu ficava com ele, né, no hospital, à noite, no quarto, e vinha gravar. Ficava com ele e vinha gravar. Então essa foi a minha rotina, gravando aquele regimento interno de forma bem dura, sabe? E aí eu me lembro do último dia, literalmente do último dia, essa imagem não sai da minha cabeça nunca. Por isso que você está falando no mês de dezembro de 2012, eu falo, essa data aí não sai da minha cabeça não. Porque eu me lembro que foi no dia 1º de dezembro, eu fui dormir com ele, né? Fui dormir com ele, cheguei lá, era volta de 18 horas, e então eu falei, pai, hoje eu tenho uma gravação, né? Hoje eu tenho uma gravação à noite. Mas eu tô aqui, acho que eu vou ficar por aqui. O que é que você acha, né? Eu peguei a opinião dele. Aí ele falou, Josimar, olha aqui, eu tô aqui, tem enfermeiras, médicos, equipamentos, tem tudo que eu preciso. Lá, eles precisam de você. Então, lá está precisando mais de você. Então, você tem que ir para lá. Quando ele falou aquilo, foi de uma energia brutal. Por quê? Porque ele estava numa fase final de vida. E foi aquele último dia que eu conversei com ele. Literalmente, foram as últimas palavras que ele passou para mim. Assim, é difícil falar, né? É forte. É forte. Porque é como se ele me passasse um bastão de uma missão, sabe? Sim. Uma missão, falando assim... um propósito de vida. Vá lá. Você tem que realmente fazer isso. E eu fui, sabe? E aí, quando eu voltei no outro dia, ele já não... né? Já tinha ido para a UTI, já não conseguia mais receber visita e faleceu no dia 3. E aquilo foi muito marcante na minha vida. Então, o início no GRAN é uma felicidade enorme, marcado com uma dor intensa. Mas foi uma dor intensa recebendo uma carta branca. Vai, faça bem feito. Então, essa última frase que eu recebi dele, ali, foi uma missão. Então, eu já tinha aquele dom, e recebendo essa missão da pessoa que me ajudou a vida inteira, eu falei, eu preciso ser bom a cada dia, melhor a cada dia. Então, desde lá eu venho
me profissionalizando cada vez mais nesse meu acadêmico. Eu fiz meu mestrado para justamente melhorar ainda mais a parte didática. Só que em 2016 eu tive um contratempo, vamos dizer assim, o primeiro contratempo. Eu tive um infarto, né, na artéria coronária, e aí eu fiquei afastado. Fiquei afastado durante 3 meses, e aquilo foi muito ruim, porque você recebe a notícia que você teve um infarto, que você poderia ter quase falecido, e que agora você vai ter que ficar afastado da sua principal atividade, que é conversar com os nossos alunos, interagir, olhar no chat. Professor, maravilhoso, eu tinha dúvida, agora está clara, não tem mais dúvida. Aquilo é um salário moral, né, que o Aragonês fala muito sobre isso. Sim. É muito gratificante. E ficar longe daquilo é péssimo, é muito ruim. E graças a Deus eu me restabeleci em 2016, e aí continuei com as minhas aulas normais. Só que, novamente, outro problema aconteceu na minha vida, em 2019, agora no ano passado, né? No meio do ano eu comecei com muitas dores de cabeça, que me impossibilitava de fazer qualquer atividade. E eu gravava, mas impossibilitado de gravar. E aí, literalmente, eu colocava uma espécie de uma máscara, Gabriel. Quando os nossos amigos e diretores que estão aqui agora falavam assim, 3, 2, 1, gravando, eu colocava a máscara. Olá, pessoal, tudo bem? Mas por dentro estava completamente falido, né? E aí, Gabriel, eu descobri que eu estava com vários trombos na minha cabeça. Então, em outubro, eu descobri que eu tinha outro infarto. Então, eu tive um outro infarto, e esse foi um pouco ainda mais grave, né? Que foi na cabeça, um infarto venoso, e que lesionou um pedaço do meu cérebro, né? E aí foi a pior decepção que eu já tive. E aí eu entrei em uma grande depressão. Isso, de fato, eu entrei em depressão muito grande. E aí, então, o dom que eu tinha de dar aula, eu já perdi. Você sentiu que tinha perdido esse dom? Perdi. Eu me lembro que uma turma muito querida que eu tive, que foi do MP do Rio de Janeiro, que saiu. Se tiver alguém assistindo, um grande abraço para quem foi nossos alunos do MP do Rio de Janeiro agora, no final do ano passado. E que eu estava gravando, tinha muito conteúdo para gravar para o MP do Rio, né? Que era parte de legislação, tinha muita coisa para gravar do Rio. E foi no início. E eu não tinha capacidade alguma de gravar. Nenhuma. Alguma. Eu falei, mas eu vou gravar. Porque é a matéria que eu mais gosto e é o pessoal que está me esperando. E eu não vou deixar. E por incrível que pareça, foi essa turma que me conseguiu levantar. Né? Essa turma do MP do Rio. E a gente sempre faz os aulões de véspera, né? Sim. Aí, infelizmente, do Rio não teve. Aí, como não teve do Rio, eu falei, caramba, eu preciso fazer alguma coisa para esse pessoal, para o MP do Rio de Janeiro. Porque eles tiveram, sim, um momento pior da minha vida, né? Um momento depressivo, um segundo infarto, muita coisa ruim acontecendo. Eu falei, eu vou no Rio de Janeiro só para fazer um aulão com eles. De graça. Eu botei lá no meu Instagram, gente, eu estou indo para o Rio de Janeiro. Quem quiser, estarei num lugar tal, a gente se marca, vamos fazer, sentar num lugar, num parque, algum lugar. Eu quero vocês comigo. E aí eu achava que deve ir umas 3, 4 pessoas, mas não importa. Se tivesse uma pessoa, ia ser do mesmo jeito. Preparei o material, fiz um grande resumo, e foi no final de semana que é uma chuva imensa no Rio de Janeiro. Mas apareceu muita gente. Apareceu umas 30 pessoas. Caramba, fiquei muito feliz, né? Que foi 30 pessoas. E aí a gente se espalhou lá no Museu do Rio de Janeiro. A gente fazia questões, então passava olhando, o que o pessoal está fazendo ali? Aí fazendo questões.
E aquilo me levantou, trouxe um ânimo. Te reenergizou. Exatamente, e era o que eu precisava, ter um feedback ali de pessoas, sabe? Me reerguer em relação ao meu sonho. E agora, quando virou o ano, né, 2020, literalmente apareceu um milagre assim, na minha vida, porque depois de 8 meses de dores, elas desapareceram. Literalmente, elas desapareceram. Graças a Deus, estou curado. E a energia é muito grande, uma disposição muito enorme e a felicidade maior ainda de que eu posso continuar e eu não vou parar para fazer o que eu tenho maior vontade, né? Que é ministrar. Sim. Que é passar conteúdo. E você já está envolvido em vários projetos aqui, né? Vários projetos. Para 2020, muitos projetos estão legal. Parabéns pela história, professor, e pela superação, né? A gente sabe o quão é difícil, né, superar uma situação física, né? Isso, graças a Deus não tive pessoalmente passar por isso, mas já vi isso, já presenciei isso com outras pessoas, né, próximas. Sabemos que é uma dor muito, muito complicada. E talvez alguns que estão nos acompanhando estão passando por isso agora e ainda precisando conciliar com o trabalho, com os estudos, com a família. Enfim, eu acho que o segredo foi não parar, né, que você não parou. Exato. E buscar se alimentar do que pode te energizar, que é o seu propósito. Eu acho que essa conversa com os alunos, essa visita presencial e tudo isso que você fez está vinculado ao seu propósito, aquela missão que seu pai disse para você, de vai lá e que precisa de você. Eu acho que isso que te reanimou para continuar com esse dom que você tem. E é importante cada um buscar o que é essa chama, o que vai acender essa chama, né? Para cada um pode ser uma motivação diferente, não há nada de errado ou certo com isso, mas é isso que nos move, muito mais do que a própria questão financeira, que é importante, mas não é a principal, né? Verdade. Professor, qual dica você daria para quem está nos acompanhando e, porventura, pensando em parar, porque não tem dinheiro, porque estava sendo um ponto difícil, talvez alguma doença na família, ou ela mesma com a situação ali mais difícil fisicamente, qual dica você daria para essa pessoa? Bom, o que eu posso afirmar é que eu sou literalmente prova viva de que dificuldade vai servir para buscar meios, mecanismos para você passar. De fato, falta de dinheiro, eu sei que tem gente, Gabriel, que nos assiste por meio de Wi-Fi grátis. O nosso valor social, as nossas aulas gravadas no YouTube, gratuito, eu acho fantástico, muito bom. Eu sei que por mais valor que a gente coloque no YouTube, de forma gratuita, aquilo ali me traz uma motivação muito grande para fazer, sabe? Porque eu conheço pessoas que foram aprovadas utilizando esses métodos. Eu conheço pessoas que só conseguiram ser aprovadas assistindo aquilo que era de graça. Pelo YouTube, pelo que a gente disponibiliza para eles. Então, hoje, graças a Deus, temos meios e formas de apresentar um valor social, né? Com relação à dificuldade física, esse ponto realmente eu posso falar para você que é difícil. Muita gente pode falar o seguinte: toda vez que eu pego um livro para estudar, vem uma forte dor de cabeça. Muitas vezes que eu pego uma videoaula para estudar, vem uma forte dor nas minhas costas. Muitas vezes que eu pego um PDF para ler, as vistas cansam. Enfim, a parte física é muito difícil. Eu tenho um ponto.
Você precisa se apegar em fé. Em fé. Muitas vezes nós não conseguimos fazer sozinho. Muitas vezes a gente não vai conseguir fazer sozinho. Você precisa se apegar à fé. De que você vai ser curado, de que você vai ser libertado e que o milagre vai acontecer para você receber a saúde, para ela ser restabelecida, para você abrir o seu caderno com a melhor boa vontade do mundo e você estudar. Então, não pare. Por favor, não pare pela dificuldade que aparecer. Vão falar mal, vão reclamar, dores vão aparecer, várias coisas vão ocorrer, mas não pare, porque você vai montar e contar a nossa história aqui. Guardamos o depoimento desta pessoa que está nos assistindo, destas pessoas que estão nos assistindo, certamente muitos aí vão conseguir, basta não parar. Né? Perfeito. Muito obrigado pelo seu tempo, professor, por contar a sua história, por compartilhar aqui tanto conhecimento, pela parceria que já dura muitos anos, né? Exato, Um dos primeiros professores da casa e queremos que continue por muitos e muitos anos. Gostamos bastante do seu trabalho. Muito obrigado. Obrigado, Gabriel. Se você gostou deste vídeo, assine nosso canal, ative as notificações para receber sempre os novos conteúdos que liberamos por aqui. Toda semana um novo vídeo para você. Até a próxima.